Em 2020, governos mundo afora deixaram de arrecadar 483 bilhões de dólares em impostos. É esse valor que grandes empresas ou pessoas muito ricas destinaram a lugares com tributação mais baixa do que seus países de origem, como paraísos fiscais. Tudo dentro das regras. Regras que permitem distorções sociais e que por isso são cada vez mais questionadas. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 16 de novembro de 2021, dia da publicação de um relatório que é divulgado todos os anos por 3 grandes organizações internacionais: a Rede de Justiça Fiscal, a Aliança Global pela Justiça Fiscal e a PSI, que é a Federação Internacional do Serviço Público. Esse relatório traz números sobre a quantidade de dinheiro no mundo que foi movimentada por empresas e pessoas físicas para fora dos seus países de origem. Um destino comum desses recursos são os paraísos fiscais, países com pouca ou nenhuma tributação. Com isso, tanto as empresas quanto essas pessoas não pagam impostos nos seus países de origem. O montante que deixou de ser arrecadado por governos nacionais em 2020, segundo esse levantamento, foi de 483 bilhões de dólares. Mas os autores dizem que essa é só a ponta do iceberg. Isso porque o levantamento só computa o dinheiro transferido entre membros da OCDE, a organização que congrega os países mais ricos do mundo. Além disso, não leva em consideração efeitos indiretos derivados do que os economistas chamam de race to the bottom, ou algo como a corrida ao fundo do poço. Isso acontece quando os países começam a competir para ver quem consegue oferecer o imposto mais baixo e assim atrair o dinheiro de fora. Segundo essa tese, que é endossada pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, isso gera um processo que acaba baixando a arrecadação dos governos. E ao baixar a arrecadação, diminuindo os investimentos em serviços públicos. Por fim, o relatório de justiça fiscal só leva em consideração o dinheiro que foi rastreado pelo Banco de Compensações Internacionais, um órgão de supervisão bancária que fica na Suíça. Também só leva em consideração ativos financeiros e só considera atividades lícitas. E a gente sabe que tem muito dinheiro ilícito em paraísos fiscais, porque esses lugares oferecem regras rígidas de sigilo bancário. Levando em conta todos esses fatores, as entidades estimam que o valor que os governos deixaram de arrecadar fica na casa dos trilhões de dólares. E é importante fazer uma diferenciação. Quando uma empresa ou uma pessoa rica manda dinheiro para fora para não pagar imposto ou pagar menos imposto, dá para dizer, grosso modo, que ela faz isso por 2 formas. Quando ela faz isso ilegalmente, ela está incorrendo em evasão fiscal, usando subterfúgios como declarações falsas, omitindo informações, transgredindo as leis tributárias de um país. Já quando ela faz isso legalmente, ela está incorrendo em elisão fiscal, que também é chamada de planejamento tributário. Isso acontece quando uma empresa ou um indivíduo explora brechas e lacunas das regras tributárias de um país para pagar menos imposto. Uma dessas brechas, no caso aqui do Brasil, é enviar dinheiro para paraísos fiscais dentro das regras estipuladas pelas autoridades. O argumento para que essa prática seja legal em algum grau é que assim você não onera demais empresas e empresários, e permitindo que eles paguem menos imposto, você faria com que eles gerassem riqueza, gerassem empregos, produtos mais baratos. Há também os casos das pessoas que mandam o dinheiro para fora do seu país de origem para proteger seu patrimônio da instabilidade da economia local. Já as entidades que advogam por justiça fiscal consideram a elisão fiscal uma prática abusiva. Isso porque, além do alto sigilo bancário, a outra grande vantagem que os paraísos fiscais oferecem é justamente o grau de tributação, que é quase zero em alguns casos. A grande maioria da população global não tem condições de transferir dinheiro para paraísos fiscais, mesmo que essa possibilidade exista na legislação. O planejamento tributário é algo que envolve uma estrutura muito cara
Inclui serviços prestados por escritórios de contabilidade, advocacia e bancos em mais de um país. Então, isso acaba sendo algo destinado a empresas ou a indivíduos muito ricos. E por meio desse planejamento, os ricos acabam pagando menos impostos sobre sua renda, o que gera distorções e contribui para aumentar a desigualdade social. Esse tema dos paraísos fiscais apareceu com bastante força no debate público no começo de outubro. Isso depois que o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou os Pandora Papers, o apelido que foi dado aos documentos vazados com informações sobre offshores em 14 países diferentes. Entre as personalidades citadas nesse vazamento estão músicos como Shakira, Ringo Starr, Elton John. Então, pessoas do mundo do futebol, como o argentino Ángel Di Maria, o técnico espanhol Pep Guardiola, o seu colega italiano Carlo Ancelotti. Então, também políticos estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente do Chile, Sebastián Piñera. E também empresários brasileiros, como Rubens Menin, da MRV Engenharia, Flávio Rocha, da Riachuelo, e Leila Pereira, da Crefisa. Figuram também duas autoridades de primeiro escalão do governo Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem uma empresa ativa nas Ilhas Virgens Britânicas, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que manteve uma empresa no Panamá mesmo depois de empossado. Ele fechou a sociedade em agosto de 2020, 600 dias depois de entrar para o governo. Isso gerou uma discussão muito grande sobre conflito de interesses. No caso do Campos Neto, ele tem acesso privilegiado a informações como câmbio e taxas de juros, que afetaram seus investimentos no exterior enquanto eles estiveram ativos. Ele também aprovou uma mudança nas regras do Banco Central sobre envio de dinheiro para o exterior, da qual não se sabe se ele aproveitou. Já o Paulo Guedes é chefe da Receita Federal e causa estranheza o chefe do órgão responsável pela arrecadação estar driblando esse órgão, fazendo ele arrecadar menos. Além disso, ele não terceirizou a administração da sua offshore depois que foi empossado. Ele continuou sendo responsável pelas aplicações, que são de cerca de 9,5 milhões de dólares, algo em torno de 50 milhões de reais no câmbio de hoje. Para completar, ele chegou a defender a derrubada da taxação de ganhos de capital no exterior na reforma tributária em curso no Congresso, uma isenção na tributação dos rendimentos das aplicações de offshores como a dele. O Guedes também defendeu um imposto menor para a repatriação de recursos, o que o beneficiaria se ele um dia resolvesse trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Esses dois pontos acabaram não evoluindo na reforma, que ainda está travada entre os parlamentares. Agora, o que tiver certo, acertamos aqui com a indústria, acertamos, tem que pegar as offshores, não sei o que, começou a complicar, ou tira ou simplifica. Tira. Estamos seguindo essa regra. Não vamos botar em risco a retomada do crescimento econômico sustentável, que é o que está acontecendo. Se ouviu aí o Paulo Guedes num evento em junho organizado pela Confederação Nacional da Indústria e a Federação Brasileira de Bancos. Ele defende a isenção da taxação de offshores como uma possibilidade para a reforma tributária, vocalizando uma posição que ele já vinha patrocinando nas negociações com parlamentares. O Supremo Tribunal Federal arquivou um pedido de investigação contra o ministro. E, embora a Câmara e o Senado tenham aprovado a sua convocação para dar explicações sobre a sua offshore, ele até hoje não foi ouvido. O relatório de Justiça Fiscal aponta que o Brasil deixou de arrecadar 8,17 bilhões de dólares em impostos em 2020, dinheiro destinado a paraísos fiscais. Isso dá um pouco mais de 44 bilhões de reais no câmbio atual, valor que, nos cálculos da BBC Brasil, cobriria quase a totalidade do necessário para o Auxílio Brasil de R$ 400 até o fim de 2022, o benefício social do governo Bolsonaro, cuja viabilidade fiscal ainda está sendo discutida no Congresso. E colocando numa perspectiva mundial, o que a gente vê nesse relatório é que os paraísos fiscais são países ricos que impõem regras tributárias muito brandas, atraindo assim dinheiro de outros países, entre eles de países pobres e países em desenvolvimento como o Brasil. O relatório mostra que 78% do dinheiro movimentado a título de elisão fiscal em 2020 foi para lugares como Luxemburgo, Holanda, Suíça e Reino Unido,
por meio dos seus territórios ultramarinos, como Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã e Ilhas Jersey. Essa questão tem sido trazida para fóruns mundiais. Em junho, autoridades do G7, as 7 maiores economias do mundo, fecharam um acordo para avançar na criação de um imposto mínimo global sobre os lucros de empresas multinacionais. Esse acordo foi endossado por 130 países, entre eles o Brasil. É um passo importante, mas que ainda requer muita vontade política para evoluir. Enquanto isso, a gente vai continuar convivendo com números como esses do relatório de Justiça Fiscal publicado nesta terça-feira. Os líderes da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone, uma conversa que vinha sendo muito aguardada. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, se falaram nesta segunda-feira por videoconferência. A chamada atraiu grande atenção internacional porque os dois países, a China e os Estados Unidos, protagonizam aí uma disputa por hegemonia que vem moldando o mundo pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos são a maior potência global atualmente, mas a China vem logo atrás com um crescimento acelerado e uma entrada agressiva em redutos comerciais que antes eram considerados grandes quintais americanos. Um exemplo disso é a disputa em torno da internet 5G no Brasil. Os chineses são fornecedores de grande parte dos insumos tecnológicos das nossas redes de telefonia e de internet. Os americanos fazem de tudo para mudar essa realidade. E o Brasil fica entre os dois extremos, tentando equilibrar variáveis comerciais e ideológicas, como acontece, aliás, com outros países em outras partes do mundo ao mesmo tempo. A conversa entre Biden e Xi Jinping foi longa, durou 3 horas e meia. Os dois falaram sobre tudo, da situação de Taiwan ao meio ambiente, passando por regras de competição comercial e por questões de segurança. Mas as conclusões que emergiram ainda são meio vagas. No fundo, o diálogo serviu para arejar o clima no meio do que vinha parecendo uma escalada das tensões entre Washington e Pequim. Segundo a mídia estatal chinesa, Xi Jinping comparou China e Estados Unidos a 2 navios gigantescos navegando no mar que precisam ser estabilizados para não colidir. Já num trecho da conversa disponibilizado à imprensa americana, o Biden afirmou que a responsabilidade dos dois líderes é fazer com que a concorrência entre os dois países não enverede para um conflito, seja intencional ou não intencional. Biden esteve com Xi Jinping no passado, quando o americano era vice de Obama. Depois de eleito, os dois se falaram 2 vezes por telefone, em fevereiro e em setembro. Essa agora foi a última vez. Desde o início da pandemia, o líder chinês nunca mais saiu de seu país e só participa de encontros por teleconferência como esta. Nos últimos dias, o ex-presidente Lula, ícone do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB, comentaram a possibilidade de uma união nas eleições presidenciais. Quem conta pra gente é a Fernanda Boldrin, redatora aqui do Nexo. Fernanda, quando começou essa história de Lula e Alckmin se unirem em 2022? Bom, desde o início de novembro, reportagens da imprensa têm falado nessa possibilidade. Foi no começo do mês que a coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo revelou que lideranças do PT e do PSB vinham tentando viabilizar uma chapa com Lula e Alckmin para 2022. O PT é o partido de Lula, mas o PSB não é o partido de Alckmin. Alckmin é do PSDB, mas a expectativa é que ele deixe a legenda. E aí uma das possibilidades é que ele vá para o PSB, daí o contexto inicial dessa conversa. Mas existe também a possibilidade de que ele vá para outra legenda, como o PSD ou União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL. Há muitas variáveis ainda a serem consideradas. Publicamente, Lula e Alckmin não fecham portas para a possibilidade de união numa chapa, mas também não adiantam definições eleitorais. Lula disse na segunda-feira que tem uma extraordinária relação de respeito com Alckmin e que não há nada que tenha acontecido entre eles que não possa ser reconciliado, mas disse também que ainda não está discutindo o vice para 2022. O Alckmin também não descartou uma possível parceria com o petista, com quem ele afirmou não ter diferenças intransponíveis. Alckmin disse que ficou muito honrado pela lembrança de seu nome, mas ponderou que essa não é uma decisão para agora. E como isso está repercutindo? Essa possibilidade gerou grande repercussão, com direito a críticas e elogios ao possível arranjo.
O doutor em Sociologia Celso Rocha de Barros, por exemplo, avaliou em coluna também na Folha que a chapa poderia abrir caminho para propostas de retomada do Brasil a partir de experiências bem-sucedidas de diferentes governos desde a redemocratização. Claro que com um olhar voltado para a realidade atual. Mas a possível união também gerou repercussão negativa. Pela esquerda, houve quem criticasse a possibilidade de união de Lula com um nome historicamente ligado ao PSDB, partido que tradicionalmente representou oposição ao PT, sendo que os tucanos participaram ativamente do processo de impeachment da petista Dilma Rousseff em 2016. Já pela direita, houve quem criticasse a possibilidade de Alckmin se aliar a Lula, já que o petista enfrenta diversas críticas nesse campo. Ao jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é do MBL, disse que uma união de Alckmin com Lula tornaria nulas as chances de o movimento apoiar Alckmin em 2022. E por fim, mais do que analisar o mérito, analistas lembram que a união de Lula e Alckmin ainda não passa de uma possibilidade sendo aventada. Valeu, Fernanda. O texto dela você lê amanhã no nexojornal.com.br. Do dinheiro que governos mundo afora deixam de arrecadar, passando pela conversa entre Biden e Xi Jinping, até chegar numa possível união entre Lula e Alckmin, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Fernanda Boldrin e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.